Olá, querido pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal, da qual a gente vai falar sobre o livro que também se tornou filme, O Extraordinário, de um menino que nasceu com severas deformidades faciais e que passou por muitas dificuldades na vida. Esse livro foi escrito em 2013 por Raquel Jaramillo, que aparece lá como J.R. Palácio, como pseudônimo no livro, um livro que virou best-seller, né, super venda no Brasil e no mundo. Eu li o livro, eu achei fascinante e achei que tem muito a ver com detalhes, conceitos e tudo a ver com a nossa querida Torá. Vamos resumir aqui a ideia, né, da história do livro, vamos começar a explicar. August Pullman, chamado na abreviação de Audi, é o nome do menino que depois de 27 cirurgias tem 10 anos de idade e agora está prestes a enfrentar, né, o ensino fundamental. A verdade é que ele nunca tinha ido antes ao colégio, um garoto que nasceu com várias deformidades, tudo que você pode imaginar. Após as 27 cirurgias, entre elas plásticas, pedaços da costela para tentar trazer um pedaço de queixo, ou seja, tudo que você tenta imaginar no livro é muito pior do que colocaram no filme, né? Pela capa do filme que eu vi, eu assisti só um pedaço, o comecinho, eles botam um garoto com deformidades faciais, mas com um rosto mais fofo. Mas quando você vê as deformidades, né, no mundo afora, é muito complexo, é muito diferente. E esse menino, August Pullman, ele passa por bastante sofrimento, né? A verdade é que a melhor amiga da irmã, a irmã chama Via, a melhor amiga da irmã chamada Miranda, deu um presente para ele, né? Quando ele tinha 8 anos de idade no Halloween, que era um capacete de astronauta, porque o menino sempre foi apaixonado pelo espaço. O menino é inteligente, ele é saudável, totalmente consciente, tem um QI até alto, ou seja, a parte mental dele funciona muito bem. A mesma coisa sobre a parte motora dele, apenas a questão da deformidade do rosto e problemas que ele foi passando, né, devido a isso. Quando ele recebe esse capacete, ele começa a querer só andar com ele, capacete de astronauta fechado. Ele ama tudo que está ligado ao espaço, ele é viciado em Star Wars, que por mais que eu não conheça direito, eu sei que é muito famoso, né? E ele era simplesmente apaixonado por tudo que acontecia no desenho, no espaço e tal. É interessante que tudo isso remete a gente à questão de gostar de algo de outro mundo, querer que as coisas fossem diferentes, né? Então tem muita coisa inteligente no livro, eu me emocionei bastante, o livro é muito emocionante, é de fazer chorar mesmo as pessoas, até as mais doronas, e traz pra gente vários raciocínios que eu vou trazer a partir de agora. Caramba, um garoto que não consegue ser aceito por ninguém, um garoto que quando vai andar na rua e mal tira o capacete de astronauta, todo mundo sai correndo, grita, ri dele. Que maldade é essa da criança, das pessoas rirem com tanta facilidade? A Torá, o judaísmo, fala que a criança, de acordo com o crescimento dela de idade, também é o crescimento do amadurecimento espiritual, não só físico. Ou seja, quanto mais a pessoa vai aumentando de idade, supostamente, naturalmente, a pessoa vai recebendo mais centelha divina e mais força espiritual para poder arcar com consciências maiores, com questões mais complexas, paradoxos da vida. A grande questão é que ele, né, estava vivenciando com a idade dele, meninos também de 8, 10 anos, que é quando começa a história. E as pessoas são muito ruins, porque a criança, por ter uma espiritualidade menor, se ele não tiver uma boa educação, ele não tem filtro. E por não ter filtro, ele pode facilmente ter prazer pela maldade. Por quê? Porque quando uma criança fala mal da outra e a outra ri, você tem um prazer imediato. A criança não entende muito como magoei ele, esse garoto que eu xinguei ou fiz um bullying terá consequência. Eu apenas penso, falei uma coisa engraçada dele, todo mundo riu. A criança pensa em prazeres imediatos. De novo, está ligado ao sistema límbico, sobrevivência, preciso ser bem aceito, prazer rápido, e não o neocórtex, né? A parte do neocórtex pré-frontal que está conectada à lógica, à decisão, à racionalidade, à mente acima do coração. Esse garoto sofre muito baseado nesse conceito que a gente entende da Torá. E uau, com 10 anos de idade, ele é meio que forçado pelos pais a ir ao colégio. O pai fala uma frase que é lembrada ao longo do livro, que é, ele chega para a esposa e fala, a gente vai mesmo mandar ele? Vai ser como mandar um cabrito para o abate. O menino escutou isso, ele nunca esqueceu dessa frase. Isso mostra o quanto nós, como pais, irmãos mais velhos,
amigos ou irmãos mais novos, não importa. Como é importante cada palavra da qual a gente fala para os outros, o quanto a gente influencia os outros com o que a gente fala. Palavras positivas são boas e podem ser eternizadas na estrutura mental, física e até espiritual da pessoa. Palavras negativas marcam mais, geram pânico, geram medo da pessoa perder o básico da sua estrutura de sobrevivência, ou seja, eu não posso aguentar ser tão humilhado. O menino aceita ir para o colégio, né? Ele não sabe, mas o Sr. Busanfa, que é o nome do diretor, então tem uma ideia aqui do diretor ter um nome engraçado, algumas pessoas também têm nome engraçado, isso faz mostrar que nem todo... Quando a pessoa vai enfrentar problemas, ele não é o centro de tudo. Todo mundo tem as suas características, né? Então, ele é August, que em português é agosto, e ele fica amigo de uma menina chamada Summer. Summer em inglês é verão, e no agosto, nos Estados Unidos, é verão. Então eles acham irado que eles estão amigos. E tem um garoto mais chato da turma, que se chama Julian, que é um garoto que tem uma índole perversa interna, por culpa dos pais, né? Ele poderia melhorar, mas tem uma índole que está sendo construída perversa. E Julian, que é Júlio, também é verão. E aí, toda vez que tentam fazer esse tipo de conexão no livro, mostra que cada um tem a sua característica na vida, mas nem tudo significa para você se encaixar. Ele ficava morrendo de medo quando a Summer, quando o Jack Will, que virou o melhor amigo dele no livro, que é um garoto de muito boa índole, que ajuda ele começo, meio e fim do livro, quando essas pessoas tentam dizer, se exponha mais, se coloque mais em risco. Então a gente para perceber o seguinte, quando você vai enfrentar um desafio na vida, saiba que os outros também estão enfrentando. Não ache que simplesmente só você é o centro de tudo. Mesmo quando você pareça ser o centro de tudo, todos precisarão enfrentar suas próprias lutas. E isso amortece um pouco a sua forma de achar ou tentar perceber como os outros estão te analisando. Porque isso está ligado de novo à nossa sobrevivência. Se as pessoas estão me vendo de forma boa, eu tenho chance. Se as pessoas estão me vendo de forma negativa, eu não tenho chance. Então o livro, mais 300 páginas, ele bate o tempo todo na tecla desses altos e baixos. Por que altos e baixos? Porque toda vez que o menininho August, durante o colégio, e as dificuldades que ele passou, como no primeiro Halloween, que é a festa que ele mais amava, ele foi vestido de Boba Fett, que é um personagem do Star Wars, todo mundo sabia disso. No final ele foi vestido de Pânico. Aquele Pânico do filme Pânico, porque não deu tempo, né? O pai falou, você estamos atrasado, não dá tempo de botar essa roupa. No final, o próprio amiguinho dele, Jack Will, tá junto com o Julian, que é o malvado, e o grupinho, falando muito mal do August, que é o menino que tem esse problema, dizendo, se eu fosse ele, eu me mataria. E aí vem a questão de todos os lados, né? O livro, cada hora muda o narrador. Uma hora é o principal August, depois é o amigo Jack Will, você tem a irmã que é a Via, você tem a Miranda que é a amiga, cada um narra. E a gente vê que cada um tem sua dificuldade. O Jack Will, ele foi chamado pelo diretor a princípio para ser um amigo forçado, digamos assim, receber com boas-vindas o menino August. Então, ele sentia que todos os malvadões, os populares, estavam olhando para ele com desprezo, dizendo que é um bobão. Então ele sentia que ele precisava se justificar. Nisso que o Jack Will, que virou o melhor amigo do August, achou que tinha que se justificar, ele também caiu no erro de exagerar, dizer, também vou falar mal do August, também vou mostrar que eu estou dos dois lados. E aqui a gente aprende mais uma regra da vida. Não adianta, não tem como você estar dos dois lados quando você tem um ato de bondade, pureza, como esse menino, e o ato de injustiça do outro lado. Não adianta, nunca vai dar certo. E mesmo que dê certo, vai ser pior para você. É igual política suja. Você tenta ser amigo dos dois lados. O cara que é honesto e o cara que é extremamente sujo politicamente. Você acha que está comandando, você acha que está sendo o rei do xadrez. Você acha que você não é nem o jogador do xadrez, você é o juiz olhando dois jogadores. No final, tudo vai se voltar contra você. Porque se você está sendo amigo de uma pessoa que é suja, ética e moralmente, em algum momento ele vai jogar isso contra você, quando os interesses deles forem maiores do que essa amizade com você. Então esse livro mostra pra gente que desde o começo vale a pena você correr atrás de seus sonhos de forma honesta, de forma verdadeira. Lembrando da palavra verdade, né? Na Torá, pela Kabbalah, o número da verdade representa o número 9. E o contrário, o número 6 é a mentira, o materialismo. O número 6 é o cubo, os 6 lados. Cima, baixo, lados, frente, trás. A gente é trancafiado pela matéria, muitas vezes a gente se encontra no mundo da mentira. Óbvio que esse mundo tem ferramentas maravilhosas, muitas coisas boas, mas toda santa vez que você acredita que a matéria, o número 6, é o próprio propósito, é o próprio objetivo, você
acaba se dando mal. Esse garoto percebe que os altos e baixos acontecem porque ele está sempre focando na maior parte das pessoas que estão olhando com desdém. Quando ele começa a olhar para as pessoas que são ou quieto na dela, como a Charlotte, a menina CDF, que respeita, mas também não é grande amiga, como o Jack Will, Summer, o próprio Justin, que depois se torna namorado da irmã, chamada Via. Quando ele percebe que ele sente um ambiente de pessoas boas e que ele tem esperança, percebe-se claramente no livro que ele começa a focar no bom. Ah, estou me olhando e daí? Meu dia está tão bom. Ah, no dia que teve a peça de teatro de final de ano da irmã mais velha no colégio, e que todo mundo aplaudiu, ele olhou aquilo e ele logo percebeu, poxa, escureceu o teatro, está todo mundo olhando o palco. Eu não vou precisar o tempo todo passar pelos mesmos desafios. E depois que a irmã mais velha, que era substituta de uma atriz principal, acaba entrando, porque a principal é amiga dessa substituta e diz, entra você, resumindo, queria que ela entrasse. Essa irmã mais velha do August Pullman faz um show maravilhoso, chora de verdade, lembra de coisas que tem a ver também com a vida própria, como o livro demonstra, peça com a vida real. E aí o August Pullman se emociona e vem uma das frases mais poderosas, da qual ele diz, uau, todo mundo deveria ter o direito de ser aplaudido pelo menos uma vez na vida, de pé. Todo mundo tem a sua guerra, todo mundo vence o mundo, todo mundo tem as suas dificuldades, todos nós somos em vários aspectos grandes heróis. É legal que tem um professor de inglês chamado Sr. Brownie, que eu não sei se vem brincar também com Brownie, por mais que é um nome que eu sei que é famoso nos Estados Unidos, mas tem uma ideia, né, de ser, todo mundo ser um pouco épico, todo mundo ser um pouco chamativo de alguma forma. E ele fala preceitos. Cada mês ele tem um preceito, que é um lema de vida, né, um ditado de vida. E no final do ano ele pede para que cada aluno crie o seu preceito de vida. E a última frase, que não tem como não se emocionar demais, a última frase que termina o livro, cada aluno falando do seu preceito de vida. E o August fala o seu preceito de vida quando ele termina. Todo mundo deveria ser aplaudido de pé pelo menos uma vez na vida. E isso acontece. Isso acontece porque aquele desejo dele se transformou em realidade. O sonho dele de ser considerado pelo que ele é por dentro, pelo que ele tem como alma, deu certo. Quando no final do ano, o grande Sr. Busanfa, o diretor, que é um cara assim, tipo paizão perfeito, né? Assim como o pai do August, também que é o paizão perfeito. Mas esse é um pai mais maduro, adora ler livros durante as suas citações. Ele vem e dá as medalhas, dando a entender que não tem chance do August ganhar alguma medalha. O que ele fez de tão especial? Essa é a ideia. Mas no final, ele dá uma medalha. E ele fala uma coisa tão forte. A gente vai dar uma medalha agora, para finalizar essa noite, que tem a ver com honra, que tem a ver com vitória, com bondade, que não tem como ser medido pela régua. Tão poderosa essa frase. As notas de matemática de quem recebeu a medalha se mede por uma régua. Aquele que foi melhor em ciência, fez uma maquete linda, que tem o seu mérito, é medido por uma régua. Mas aquele que tem honra, aquele que vence na vida por ser uma pessoa mais honesta, correta, com mais ética, com mais espiritualidade, ele ganha, e todo mundo sabe que ele ganha, mas não tem régua que possa medir essa linda vitória. Ele é chamado e aplaudido de pé. As pessoas com a mão fechada e punhos fechados gritam Audi, que é a abreviação do nome dele. E ele se sente na nuvem, ele fala que sente que é como o sol estivesse queimando o rosto dele e o vento estivesse passando. Ele teve o mérito, a alegria, a emoção de passar por um momento tão especial, de ser considerado um herói. Nesse mesmo momento ele se imagina nas nuvens, ele imagina os personagens que ele mais amava dos filmes juntos com ele. Tornou-se realidade. Tudo que ele sempre sonhou e desejou durante a infância dele, tornou realidade com 10 anos de idade. Uma das coisas mais bonitas do livro é esse grande amigo dele, Jack Will, que no começo o diretor pediu para ele ser amigo do August, mas depois ele se tornou o melhor amigo de verdade. Até defendendo o August, dando um soco no menino, não dizendo que dar soco é legal, mas que naquele ato, com certeza, foi muito bom, muito bem feito, que ele deu um soco no menino de muita má índole, que estava dizendo que o garoto é um monstro, que eles eram namorados, e humilhando perversamente. Mandando recado pro menino, dizendo que ele é um Fred Krueger, humilhando, matando o garoto pela Torá. Esse é um dos temas da aula. Humilhar em público é você assassinar uma pessoa. A única coisa que poderia ser permitida pela Torá humilhar é quando você está se defendendo de uma humilhação. Então, se alguém está te humilhando e você se defendendo, você acaba humilhando, é muito menos mal, porque você está apenas defendendo a tua honra, você está defendendo. Legítima defesa. Agora, você fazer maldade com o próximo, você ir atrás para bajular, diminuir alguém,
Isso é humilhar em público, isso é assassinato. O mais bonito é que o Jack Will, o garoto que defendeu praticamente o livro todo, virou o melhor amigo dele, um garoto que se mostrou mel por dentro e por fora, não recebeu nenhuma medalha. Eu não sei quantos de vocês viram o livro, vocês pensaram nisso? Eu fiquei feliz de ter pensado nisso, porque passou um tempo que eu li o livro e eu fiquei tão uau, fiquei tão mexido com o livro, e eu fiquei conectando com toda a Torá, porque eu amo a Torá, como rabino, como judeu, amo a Torá. Fiquei, Torá, o que tem a ver? Tem tantas coisas com a Torá. E eu percebi que realmente existem heróis sem capa. Esse menino Jack Will, ele foi a ponte para tornar tudo aquilo que aconteceu naquela noite realidade. Toda aquela medalha, todos aqueles aplausos para o menino. Mas ele não recebeu uma medalha. E na vida é assim também. Muitas vezes você vai fazer a diferença. Muitas vezes você vai fazer um ato de grande honestidade. Muitas vezes você vai devolver um dinheiro grande que todos no teu lugar terão roubado. Muitas vezes na vida você vai fazer coisas grandiosas. Mas a maioria dessas vezes ninguém vai reconhecer. Ninguém nem vai nem saber. E se você contar, vai perder mais ainda a moral, porque as pessoas vão achar que você está querendo só se mostrar. Tem coisas na vida que fazem de você, de todos nós, um herói sem capa. Mas é gostoso ser um herói sem capa, porque no final das contas, a gente sabe que em toda a sociedade, em todos os lugares do mundo, existem heróis assim. A esperança que termina essa aula, termina o livro, é uma frase que a mãe diz para o filho. Quando o filho fala para a mãe, o Augusto fala para a mãe no meio do livro, quando ele está passando por dificuldades, mãe, será que sempre vai ser assim? Sempre as pessoas vão me humilhar? A mãe fala, filho, eu e seu pai acreditamos que sempre vai existir mais pessoas boas do mundo do que as más. E que a gente possa realmente ter essa esperança baseada no amor ao próximo, na alegria, na conexão maravilhosa entre os seres humanos, na bondade, na espiritualidade, em conceitos que poderiam deixar o mundo muito melhor se já fossem colocados na educação dos filhos desde criança, como a educação judaica, como a visão judaica ao mundo. Aproveito inclusive para pedir para você assistir aulas no meu canal gratuitas sobre educação aos filhos. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e no meu site toracomvocê.com se ativa o plano mensal Clube de Assinatura e tem acesso a um dos cursos mais maravilhosos que eu já gravei, que é Educação aos Filhos, de A até Z, baseado no judaísmo. Que a Hashem abençoe muito vocês, tudo de bom e até a próxima.